galera! Tudo tranquilo? Bora começar mais uma aula? Para que vocês aproveitem da melhor forma, eu vou te dar algumas dicas. Antes de tudo, procure um ambiente adequado em que você se sinta confortável. Tenha cuidado com os ruídos, eles podem tirar a sua atenção no meio da aula. Ajuste o volume do seu dispositivo e dê preferência por ouvir o áudio pelo fone de ouvido. Pegue papel e caneta para fazer anotações ou utilize seu computador ou smartphone para marcar pontos importantes da aula. Utilize o chat nos momentos adequados e colabore. Sua participação é muito importante. Mantenha o foco e atenção na aula e lembre-se de que o caminho até a residência dos seus sonhos está cada vez mais próximo. Aproveite e bora pra cima! Um diferencial importante que a Medway tem é a relação bem próxima, né, que os professores têm com os alunos. Fazer o curso tirou muita angústia que eu tinha, facilitou muito a jornada, aí, no sentido de entregar alguns tópicos já que a gente precisa. Os professores estão sempre bastante presentes. A Medway me mostrou que eu poderia mudar a minha formação como médica e não só como concurseira naquela época. Então ela mudou meu mindset para que eu viesse preparada para São Paulo, para ser uma grande residente, mas também uma grande médica no futuro. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa cobertura de provas. E como eu sei que tem muita gente nova por aqui que não me conhece, vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Amanda Lino, sou professora do time de GO e hoje vamos falar de apostas de USP São Paulo. Como que é a prova de ginecologia e obstetrícia na USP São Paulo? Vocês já sabem que é uma instituição extremamente concorrida, são questões difíceis que de fato vão diferenciar os candidatos e é uma prova bem baseada em condutas do dia a dia, só que de alta complexidade, porque é a realidade de quem faz, de quem está no dia a dia ali do hospital do HC. É uma prova diversificada, tem temas de todas as especialidades e é bem focada em imagens, então vocês vão ver que em alguns assuntos eu vou trazer bastante imagem para a gente discutir. Além disso, cai bastante partograma, cardiotoque, imagem de ultrassom, laparoscopia, tem que saber tudo isso, pessoal. E aí eles vão pedir uma solicitação de conduta a partir de um caso clínico enriquecido com esse monte de coisa através dessas imagens e tudo mais, certo? Então, o que vale a pena estudar, o que a gente vai revisar no dia de hoje? A gente vai falar um pouquinho do bom e velho Palme-Cohen, que entra prova, sai prova, continua caindo pra caramba, e vocês sempre têm um pouco de dificuldade na hora de individualizar a conduta frente a cada caso. A gente vai falar também hoje sobre hemorragia puerperal, que é um tema super frequente na prova da USP, sofrimento fetal, e aqui o foco é Doppler, não adianta, eles adoram esse assunto, contracepção e amenorreias. Então, sim, bora começar, vamos falar de Palme-Cohen. O que é o Palme-Cohen? É uma divisão, né, para a gente entender um pouco as possíveis etiologias de um sangramento uterino anormal.
O PALM são as causas estruturais, enquanto o COEM são as causas não estruturais. Sem dúvida nenhuma, o foco da USP São Paulo é nas causas estruturais. Dentre elas, pólipo, adenomiose, leiomioma, as malignidades. E aí as causas não estruturais, só para vocês relembrarem o que significa, a gente tem as coagulopatias, causas ovulatórias, endometriais, iatrogênicas e aquelas que a gente não consegue colocar muito bem em lugar nenhum. Então, o que eu quero que vocês levem para o dia da prova de PALM e COEM? Sem dúvida nenhuma, o PALM. E aí não adianta só saber o que é, pessoal. Vocês precisam entender um pouco quem é a paciente que eles vão colocar lá com pólipo, com mioma, com adenomiose. Como a gente reconhece, né, esse diagnóstico frente a um ultrassom, que é o que mais aparece quando o assunto é sangramento uterino anormal. E a partir daí, saber dar a conduta frente a cada caso. Tudo bem? Combinado? Então vamos lá. Primeiro vamos falar do pólipo. Quem é a paciente que tem pólipo ou que apresenta sintomas, né? O que acontece com uma paciente que tem pólipo? Se a gente for olhar para a prática clínica, geralmente são pacientes assintomáticas. Mas quando a gente olha para a prova, o examinador costuma colocar uma paciente com um sangramento ali na perimenopausa. Um sangramento geralmente discreto, um sangramento meio irregular. Se for no MENAC, ele aparece entre as menstruações, um sangramento intermenstrual. E o examinador, sem dúvida nenhuma, vai te dar uma imagem como essa. Pode aparecer um espessamento, ou seja, uma imagem do útero com a camada de dentro, que é o endométrio gordinha, ou pode aparecer essa imagem como se fosse uma bolinha branca, hiperecogênico que a gente chama. Então, apareceu uma paciente para você ali na perimenopausa, com sangramento esquisito, ele te deu um ultrassom com uma imagem intracavitária branquinha ou endométrio espessado, uma possibilidade é pólipo. O que a gente faz com pólipo? De forma geral, polipectomia por histeroscopia. Tem que tirar, pessoal, principalmente porque o examinador vai te dar uma questão de uma paciente sintomática. Então, ela está sangrando, tem um pólipo na cavidade, a gente vai fazer o quê? Retirar esse pólipo. Como? Por histeroscopia. Tudo bem? A gente passa lá uma câmera dentro do útero e faz a ressecção desse pólipo. E em relação à adenomiose? A adenomiose é um diagnóstico que tem aparecido cada vez mais e muitas vezes vocês se confundem. Apareceu sangramento e cólica, tem que pensar em adenomiose. Poxa, Amandinha, mas mioma não pode dar sangramento e cólica? Até pode, mas é muito mais difícil a gente ter dismenorreia causada por mioma. Amandinha, mas caiu numa prova, acho que foi na Unifesp, né, no IANSP, uma questão de uma paciente com mioma submucoso e ela tinha dismenorreia. De fato, pessoal, o examinador colocou ali, mas não é o mais comum na prática clínica, tudo bem? Se a gente for pensar no diagnóstico mais comum, quando eu tenho dismenorreia e sangramento, sem dúvida nenhuma é adenomiose. Tem que vir na cabeça de vocês. O que mais que pode aparecer além desses achados aí na história? A gente pode ter achados no exame físico. Um útero aumentado de tamanho, globoso, amolecido, doloroso na palpação é bem típico de adenomiose. E quando eu olho para o ultrassom ou mesmo para a ressonância, eu vou encontrar esses achados de forma ultrassonográfica, né? Então aqui a gente vai ter um útero gorducho, ele perde aquele formato piriforme, ele fica globoso, tá vendo a diferença? Ó? Olha como meu útero tá gorduchinho. Isso é bem típico de adenomiose. A gente tem uma assimetria de parede, vocês conseguem ver? Como a parede anterior é maior do que a posterior. Então essa assimetria de parede também é bem característica. Ele pode te descrever uma alteração da zona juncional. O que é a zona juncional? Essa conexão entre o endométrio e o miométrio. Quando eu perco essa conexão, né, quando eu perco essa linha, essa divisão, porque tem que ser como se fosse um velcro, existe uma camada ali entre esses dois tecidos, mas ele tem que ser facilmente identificável. Se eu perco essa identificação, tem uma zona juncional alterada, provavelmente esse endométrio está infiltrando o miométrio, que é o que acontece na fisiopatologia da adenomiose. Um outro achado bem comum são essas bolinhas pretas, vocês estão vendo? São esses cistinhos miometriais. Isso também é bem típico de adenomiose. Então tem que saber reconhecer um quadro clínico e também os achados ultrassonográficos ou mesmo na ressonância. E o que a gente faz com adenomiose? Depende. Posso fazer tratamento clínico? Pode, se a paciente tiver desejo de prole, tá? Tratamento clínico eu posso fazer com bloqueio hormonal e o DIU é uma excelente opção nesse caso. Amandinha, posso fazer esterectomia? É o padrão ouro de tratamento, principalmente em pacientes que já têm prole constituída e toleram a cirurgia. Por que eu tô falando isso? Às vezes o examinador vai te dar uma questão assim. Paciente com dismenorreia, sangramento, examinou, útero globoso, aumentado, amolecido, você matou. É adenomiose. Só que ele te fala que essa paciente já infartou 2 vezes, tem uma válvula, tem um monte de problema de saúde, já teve trombose, você vai
submeter essa paciente, por exemplo, a uma cirurgia, ele está querendo te dar a entender que essa paciente não tem condições cirúrgicas, entende? Então, Palme Cohen, pessoal, não é uma coisa que dá para falar, é sempre isso. Não, vocês vão precisar individualizar caso a caso. E eu costumo trazer de informação também valorizem o que está escrito no enunciado. Se está escrito tem desejo gestacional, não pode marcar nenhuma alternativa que impede essa paciente de gestar, ou seja, esterectomia não é uma possibilidade. Mandinha, mas ela tem muita dor, para ela é melhor tirar o útero. Para ela é melhor, o que é melhor para ela, gente? Se ela falou que quer engravidar, a gente vai tentar o máximo possível preservar essa fertilidade, entende? Então, cuidado com essas questões. E o contrário também é verdadeiro. Falou lá na questão que a paciente já tem 3 filhos, é laqueada, não tem desejo gestacional, a gente considera o que o examinador falou. Não adianta a gente fosforar lá, mas e se no futuro ela quiser engravidar? Não, a gente vai absorver o que a questão nos deu. Combinado? Sem brigar com a prova. E em relação aos miomas? Em relação ao mioma, pessoal, depende. De quadro clínico pode aparecer desde nada, ser só um achado de exame, até sangramento, eventualmente dismenorreia, embora seja bem comum esse sintoma, viu? Quando eu falo de mioma submucoso, que é aquele que fica dentro da cavidade, de forma geral a conduta é retirada por esteroscopia, miomectomia por esteroscopia. Tanto porque ele atrapalha para engravidar, como porque de forma geral ele sangra, quem dá mais sintomas. Agora, miomas intramurais vocês vão precisar individualizar. Se é um mioma intramural pequenininho, lá no meio do útero não está causando problema para ninguém, não precisa mexer, tudo bem? Agora, se eu tenho múltiplos miomas intramurais que distorcem a cavidade, que estão dando sintoma, o paciente já tem prole constituída, eu posso inclusive retirar esse útero. Então, vocês têm que individualizar e entender para onde o examinador está te levando. Miomas múltiplos, grandes, em pacientes com prole constituída, de forma geral a conduta é esterectomia. Miomectomia é uma cirurgia tecnicamente mais difícil. A gente vai indicar miomectomia quando for para preservar a fertilidade da paciente. Então ela tem um mioma intramural que abaula a cavidade, está tentando engravidar e não consegue. Posso fazer uma miomectomia? Posso fazer uma miomectomia. Vou tirar o útero dessa paciente? De forma nenhuma. A questão me diz que ela está tentando engravidar. Agora vamos olhar o outro lado. Tenho 3 miomas intramurais que abaulam a cavidade, paciente com sangramento, com dismenorreia, prole constituída. Qual a melhor conduta? Retirar o útero inteiro, esterectomia. Entende? Então não tem uma resposta correta, individualizem e não briguem com a questão, certo? E em relação às malignidades? Aqui, pessoal, quando eu falo de malignidade, eu tô tanto olhando para o câncer de colo, que pode se apresentar com sangramento uterino anormal, mas o mais comum de aparecer na prova, nesse sentido de explorar o sangramento, é o sangramento da pós-menopausa, que é o câncer de endométrio. Então, pensando no sangramento da pós-menopausa, qual que é a primeira conduta? Ultrassom. É ele que vai me ajudar a diferenciar se eu estou diante de uma atrofia ou se eu estou diante de uma possível neoplasia. Se o endométrio estiver muito fininho, vou pensar em atrofia. Endométrio está gordinho, tem aí a minha suspeita de uma hiperplasia ou mesmo de uma neoplasia. Qual que é a conduta? Esteroscopia com biópsia. Certo? Tranquilo até aqui? Então, em termos de imagem, eu posso encontrar um espessamento. Olha aqui como esse endométrio está gordinho, vocês percebem? Essa voltinha branca é o endométrio. Isso é muito assustador quando eu olho para uma paciente que está na pós-menopausa. Não espera um endométrio tão espesso. Aqui nessa imagem do mioma, percebam que a gente tem um mioma que pega uma porção do miométrio, então um pouquinho intramural, e o restante subseroso. Diferentemente do pólipo, o mioma se apresenta como uma bolinha mais preta, hipoecogênica, enquanto o pólipo uma bolinha mais branca, hiperecogênica. Então tentem condensar esse conhecimento desde a história clínica até a imagem e a conduta. Certo? Então vamos falar um pouquinho de hemorragia puerperal. O que vocês têm que saber de hemorragia puerperal? Basicamente o conceito, que é a perda de mais que 500 ml no parto vaginal ou mais de 1000 ml, 1 litro depois de uma cesárea. Então aqui, gente, já aparece um conceito importante. Percebam que é fisiológico a gente perder mais sangue na cesárea do que no parto normal. E muitas vezes a gente tem impressão diferente, né? Quem aí já viu um parto normal da vida deve ter a sensação que a paciente exsanguinou, fica se perguntando como que não morre quando sangra tanto, não é? Eu lembro que o primeiro parto que eu vi, eu falei, meu Deus do céu, não é possível que alguém sangra essa quantidade e sobrevive. Pois é, sobrevive. Todos nós estamos aqui por esse motivo. E aí, pessoal, às vezes a gente olha para a cesárea, né, aquele aspiradorzinho que tá ali o tempo todo sugando aquele sangue e não tem a dimensão do quanto sangra. E eu gosto de falar essa informação porque às vezes a gente tem a sensação de que a cesárea é ótima para tudo que tem risco. Vocês já repararam nas questões? Tenho certeza que vocês pensam assim,
Ah, a paciente cardiopata, cesárea. Ah, a paciente que não sei o que, cesárea. Parece que toda paciente de alto risco, a cesárea vai ser melhor. E tomem cuidado, porque além do estresse cirúrgico que a cesárea tem, a gente também tem uma perda de sangue muito mais importante. Isso pode te ajudar na sua decisão na hora de escolher qual é a melhor via de parto, tá? Então, cuidado. Além disso, qualquer perda que cause uma instabilidade hemodinâmica, mesmo que num parto de 500 ml no parto vaginal ou de 1 litro na cesárea, também vai se caracterizar como hemorragia puerperal. Então tomem cuidado, não se apeguem tanto nesse valor. Se o examinador tiver uma questão que a paciente instabilizou, acabou, é hemorragia puerperal. E existe um outro diagnóstico legal de vocês conhecerem, que é hemorragia puerperal maciça, quando eu sangro mais de 2 litros em 24 horas, ou quando precisou transfundir pelo menos 4 unidades de hemoconcentrados, teve uma queda muito importante de HB, ali acima de 4 pontos. E é claro, se a paciente evoluiu com distúrbios da coagulação. E por que é importante saber hemorragia puerperal? É dessa forma que a USP vai cobrar? É de uma forma conceitual? Isso é hemorragia puerperal? Não, pessoal. Ele vai te dar um caso clínico de uma paciente com alguns fatores de risco que tem que te chamar a atenção e ela vai evoluir com instabilidade, ela vai ter que transfundir bastante, ou ele vai falar que ela teve um sangramento importante, vai te dar um valor de compressas, algo que te faça pensar que essa paciente perdeu muito sangue. E a partir do momento que veio a possibilidade do diagnóstico de HPP na sua cabeça, tem que vir essas etiologias. A regra do 4Ts tem que vir na sua cabeça. Por quê? Tudo vai depender desse raciocínio que você vai ter na hora do diagnóstico. Hemorragia puerperal é um quadro grave, é um quadro infelizmente comum e a gente realmente segue esse raciocínio na prática clínica. Paciente evoluiu com sangramento importante. O que será que está acontecendo? O que é mais comum de acontecer? Sem dúvida nenhuma, atonia uterina, a causa mais comum de hemorragia pós-parto. Amandinha, mas como eu vou saber na hora se é ou não atonia? Além, é claro, de eu avaliar o cenário, né? A paciente está ali com o útero super hipotônico, a gente fala que é um útero caidinho assim, eu vou pensar nos fatores de risco. É isso que vai me ajudar a raciocinar na possível etiologia. Por exemplo, paciente que tem um diabetes gestacional e um bebezinho macrossômico, teve lá uma hiperdistensão uterina, um bebê polidrame, o útero é um músculo, gente. Ele ficou tanto tempo distendido que depois do parto ele pode ficar cansado e ter dificuldade de voltar a contrair. Paciente com trabalho de parto muito prolongado, que fez uso de ocitocina por muito tempo, mesma coisa, eu posso desensibilizar os meus receptores e esse útero ter dificuldade de contrair. Então eu vou pensando nos fatores de risco. Agora, por outro lado, paciente foi submetido a um parto fórceps. Vejo ali o útero parece estar contraído. Tem que estar sangrando, não sei de onde vem. Tem muito risco de ter acontecido uma laceração de canal de parto. Ou a paciente teve um parto taquitócito. Lembra aquele parto que acontece super rápido, em menos de 4 horas? Pode tanto ser um quadro de atonia uterina, porque esse útero contraiu localmente e ficou cansado, como um quadro de laceração, porque não teve tempo de adaptação perineal. Então, são os fatores de risco que vão te levar para o diagnóstico. Amandinha, quando que eu vou pensar em retenção, né, em restos placentários? Geralmente, o examinador te dá um quadro bem claro. Ele fala que houve uma dificuldade de retirar a placenta, ou que a placenta saiu de forma incompleta. Pensando em fatores de risco, a paciente pode ter múltiplas cesáreas, a paciente pode já ter um quadro de placenta prévia, a gente tem uma retenção, um acretismo. Então, os fatores de risco são a chave para o seu diagnóstico. Coagulopatia, gente, é super incomum de aparecer no dia da prova, tá? Tem que vir na sua cabeça essa possibilidade, mas se o examinador quiser a coagulopatia como a etiologia do sangramento, ele vai te dar um quadro super clássico. Aquela paciente que quando escovava o dente tinha sangramento, que tinha epistaxe, que tinha algum outro comemorativo que vai te chamar a atenção para a coagulopatia. De forma geral, levem em consideração os fatores de risco para classificar. Será que é uma atonia? Será que é uma laceração? Será que é uma retenção ou uma coagulopatia? O que mais cai, Amandinha? Atonia, sem dúvida nenhuma, tá? Atonia uterina é o quadro que mais cai das etiologias de sangramento. O que eu faço frente a um quadro de atonia? Pensei, era realmente ali, um bebezinho tinha um polidrame, um bebê muito grande, o paciente ficou muito tempo em trabalho de parto, o útero tá lá mortinho, não responde, o que eu faço? Primeira coisa, pede ajuda. Esse é um trabalho multidisciplinar. Para vocês terem a noção da importância, né, do atendimento de um quadro de hemorragia pós-parto, hoje em dia a gente tem como se fosse um time de resposta rápida nos grandes hospitais. Então você meio que aciona um código que já chegam ajuda, medicações, uma equipe treinada para fazer essa sequência de atendimento. Então é super importante que vocês tenham noção de como funciona. Então, chamei ajuda e começo medidas gerais. Vou monitorizar a paciente, vou colher exames iniciais, vou fazer controle da volemia e estou aqui pensando na possível etiologia. Pensei,
Meu Deus, deve ser uma atonia uterina. Já vou começar com as medicações. Uma coisa bem importante, a primeira medicação que a gente entra, mesmo enquanto a gente está raciocinando na etiologia, é o Transamin. O Transamin, pessoal, que é o ácido tranexâmico, não é uma medicação para a atonia. É uma medicação que muda a taxa de mortalidade para o sangramento em si. Então, independente da etiologia desse sangramento, Transamin é a primeira medida medicamentosa que a gente faz. Amandinha, mas eu esqueci do Transamin. Só fui lembrar depois. Pode fazer em qualquer momento da sua sequência de atendimento, mesmo em concomitância com outras medicações. Tudo bem? Só que é obrigatório fazer, isso muda a mortalidade da paciente. Então tá lá raciocinando, fez o diagnóstico de atonia, tanto pelo intra, né, seja um intraoperatório, no parto vaginal, ou seja, no parto cesáreo, você fez o diagnóstico de atonia, levando em consideração fatores de risco e o cenário, o útero tá lá, hipotônico. Foco na atonia. O que você faz primeiro? Compressão bimanual. Vai comprimindo esse útero para ele dar uma respondida. Em termos de medida medicamentosa, já era para você ter entrado com Transamin. Se não entrou, vai entrar agora. Amandinha, já fiz o Transamin. O que eu tenho que fazer para a atonia em si? Primeira medicação é a ocitocina. Tudo bem? A gente faz ocitocina para tentar levar esse útero à contração. Não funcionou, a gente vai partir para metilergometrina. Só que tomem cuidado. Essa medicação é contraindicada para pacientes hipertensas. Tudo bem? Então, se no meio da questão ele te falou uma paciente com pré-eclâmpsia, com hipertensão, é uma pegadinha. Não pode fazer GO, certo? Amandinha, não tinha nada de contraindicação. Não tinha hipertensão, não tinha pré-eclâmpsia, tinha nada. Fiz ergo e não funcionou, continua sangrando. O que eu faço? É hora do misoprostol. A gente faz 800 microgramas por via retal, tudo bem? Fiz o misoprostol. Amandinha, não funcionou. Nesse momento, pessoal, acabaram as nossas medidas medicamentosas, tá? A gente vai partir agora para o balão de tamponamento. O balão pode ser passado tanto no parto vaginal como no parto cesáreo. Tudo bem? Não é uma contraindicação. Só que a gente tem que fechar a rafia, tudo bem, do útero para passar o balão. Passei o balão de Bacri ou balão de tamponamento. Qual que é a ideia do balão, gente? Sabe uma sonda de Foley? Imaginem uma sonda de Foley. Imagina que ela fosse uma sonda bem grandona, quando a gente infla aquele cuffzinho que insuflasse muito. Depois um dia eu ensino pra vocês, a gente faz um balão de tamponamento Tabajara, pra quando a gente não tem o balão de Bacri mesmo, né, que foi feito pra isso, a gente cria um balãozinho, mas dá super certo no momento da urgência. Mas pensem aqui comigo. Pensem numa sonda com um balãozinho na ponta. A gente passa o balão e insufla esse cuffzinho para ele fazer o quê? Tamponar os vasos que estão sangrando dentro do útero. Então a ideia é a gente ocluir a boquinha desses vasos e diminuir o sangramento, só para vocês entenderem como funciona. Amandinha, passei o balão de tamponamento e não funcionou. E agora? Pessoal, agora é a hora da gente parar e pensar. Se essa paciente já está aberta, ou seja, se é uma atonia num parto cesáreo, eu vou partir para as medidas de sutura. Se eu tô falando de um parto vaginal, aí eu tenho que avaliar abrir a barriga, que é a laparotomia. Já fiz todas as medidas medicamentosas, já passei o balão, não tenho o que fazer, preciso abrir. Se a paciente já está na cesárea, já está aberta, então eu vou só avaliar as medidas de sutura. O que a gente faz? Posso fazer, por exemplo, vocês já ouviram falar no Belinte, que a gente faz como se fosse um supositório assim no útero, a gente amarra ele fica todo dobradinho, é uma coisa horrorosa. Nunca parece que vai funcionar, mas super funciona. Eu já tive que fazer alguns belintes na minha vida e funcionou, dá certo. Amandinha, fiz belinte, não funcionou. E agora? Dá pra gente tentar uma medida meio heróica antes de tirar o útero todo, que é fazer a ligadura de um vaso, uma das uterinas a gente pode ligar, ou da hipogástrica, para diminuir o fluxo de sangue pro útero e tentar diminuir o sangramento. Amandinha, não funcionou. Nesse caso, pessoal, a nossa medida é a esteré puerperal, não tem o que a gente fazer. A gente tenta o máximo possível não fazer a retirada do útero, porque isso é realmente extremamente traumático para a paciente. Pensem comigo, você tá indo lá ter um bebê e do nada você perde o útero, tá? Então, passem por todas essas medidas antes de indicar. A HTA é realmente a medida última de exceção, certo? Amandinha, nada disso aconteceu comigo, Deus me livre, parei lá no misoprostol, a paciente estava sangrando, fiz ocito, fiz ergo, fiz miso, ela parou de sangrar. E aí? Independente de onde você está, nessa sequência de atendimento, essa paciente tem que ser observada, gente. Uma paciente que teve hemorragia puerperal, uma paciente de risco, a gente precisa avaliar essa paciente. Então, independente de onde ela ficou na sua sequência, ela precisa ficar em observação. Pós-hemorragia, para você observar se ela não vai ter uma recidiva de sangramento.
E é claro, avaliar o quanto que essa paciente sangrou, se ela teve alguma repercussão. Muitas vezes essas pacientes vão para UTI, muitas vezes essas pacientes entram, né, em uma insuficiência renal aguda. Então a gente tem que fazer esse manejo clínico das consequências dessa hemorragia, tá? Então guardem a sequência de atendimento, tem que saber de cor e salteado a sequência das medicações e entender um pouquinho das etiologias e como a gente avalia cada fator de risco, certo? Então simbora para contracepção. O que tem que saber de contracepção? Hoje em dia eu acho que o tema mais em alta, pessoal, são os métodos reversíveis de longa duração, mais conhecidos como LARCs. Quem que está incluso nesses métodos? Os DIUs, tanto o hormonal como o de cobre, o de prata, né, que na verdade é cobre com prata. Vocês sabiam disso? Eu já contei isso pra vocês, né? Os pacientes chegam no consultório e falam, doutora, esse negócio de DIU de cobre não dá pra mim, eu quero pôr DIU de prata. E aí eu conto pra elas que na verdade o DIU de prata é DIU de cobre com um pouquinho de prata, mas enfim, destruir sua vida, vamos continuar. Quem mais que está incluso aí nos LARCs? O implante subdérmico de etonogestrel, mais conhecido como Implanon, que não tem nada a ver com chip hormonal de seja lá o que, tudo bem, pessoal? Nada a ver, é o Implanon liberado como método contraceptivo. Quem que é a paciente que ganha um LARC ou que tem benefício de utilizar um LARC? Cuidado, porque é aqui que moram as pegadinhas. Muitas vezes, essas pacientes a gente acaba contraindicando o LARC por mitos que a gente ouve por aí. Por exemplo, adolescentes. Amandinha, mas adolescente eu vou pôr um DIU ou eu vou pôr um Implanon? Nossa, eu acho muito agressivo, vou dar uma pílula para essa paciente. Cuidado, pessoal, adolescentes têm dificuldade com métodos que dependem delas lembrarem. Então, os LARCs são uma ótima escolha para essa população que acaba tendo dificuldade. E lembrar que a gestação indesejada na adolescência é um problema de saúde pública. Então, uma forma da gente tentar evitar isso é através dos métodos de longa duração. Então, levem isso em consideração para o dia da prova. Quando ele te coloca lá uma adolescente que está tomando a pílula, mas esquece de vez em quando que método você ofereceria, ele está tentando te dizer qual é um método que não depende da adesão da paciente. E aí a gente tem os DIUs e o Implanon como as nossas primeiras escolhas, tá? Outra população que se beneficia desse método é a população vulnerável, que muitas vezes a gente tem dificuldade de acompanhar. Então aqui é super legal, por exemplo, a gente colocar o Implanon, que depende menos do nosso segmento, tá? E claro, se a questão de falar que a paciente tem dificuldade de adesão a outros métodos e que é um método que independe do seu uso ideal, sem dúvida nenhuma, nossa primeira opção vão ser os LARCs, certo? Outra coisa que pode ser abordada dentro de contracepção para vocês é tentar te perguntar como que funciona aquele método, porque nem todo método contraceptivo funciona de forma igual. Então eu tentei dividir de uma forma que fique intuitiva para vocês no dia da prova. Métodos anovulatórios, que vão impedir a paciente de ovular, ou seja, métodos de ação central. O que a gente tem de métodos anovulatórios? Pílulas combinadas, anel vaginal, tudo que é combinado é anovulatório, tá? Adesivo. Aí a gente começa com progesterona. Pílula com progesterona pode ser ovulatória, os injetáveis, tanto mensais como trimestrais, o Implanon, e esses são os nossos métodos anovulatórios. Amandinha, qual a importância de eu saber isso? Pensa aqui comigo. Examinador te deu uma paciente que tem, por exemplo, muita oscilação de humor durante o ciclo, tem TPM, ela sente ansiedade, sintomas depressivos durante a oscilação hormonal. E ela sente isso muito próximo de períodos específicos do ciclo. Uma opção interessante é a gente fazer bloqueio central para diminuir essa oscilação hormonal. Então eu posso pensar em utilizar qualquer um dos métodos que bloqueiem de forma central. Deu para entender? Por exemplo, será que essa paciente vai ter benefício com o DIU? Provavelmente não. O DIU tem uma taxa super baixinha de bloqueio central. Então, para essa paciente, talvez seja mais interessante eu pensar numa pílula ou pensar numa injeção. Entende como o examinador pode abordar isso? Pacientes que querem regularizar o ciclo, pacientes que querem tentar parar de menstruar. Então, cada coisa ele vai te falar de um jeito para você tentar ali escolher o seu método, sempre buscando vantagens e desvantagens. Então, pensando nos métodos anovulatórios, o que eles têm de vantagem? Eles vão bloquear o pico de LH, vão reduzir TPM, dismenorreia. Então, essa é uma coisa que a gente pode explorar na indicação. Mas também tem as desvantagens. Todo método que contém estrogênio, levem isso em consideração. Todo método que contém estrogênio aumenta a SHBG. Já falei para vocês delas, quem é meu aluno de gestiólogo de gineco-endócrino deve saber. A SHBG ela é um ônibus que transporta o androgênio livre. Quanto mais aumenta a SHBG, menos androgênio circulando eu tenho. E é por isso que muitas pacientes sentem redução da libido com o uso de anticoncepcional combinado. Porque eu aumento o estrogênio, aumento o SHBG, diminuo os meus androgênios circulantes e, consequentemente, posso reduzir a libido, entende? Então, levem essas vantagens e desvantagens em consideração.
Uma coisa que o examinador costuma explorar na questão é paciente que quer melhorar o padrão menstrual. Menstrua tudo bagunçado e quer melhorar. Os combinados são uma ótima opção nesse caso. Então não existe método melhor e pior, existe o melhor para cada paciente. Tudo bem? Outra coisa que pode ser pedido para vocês no dia da prova são as contraindicações clássicas ao estrogênio. Existe uma lista gigantesca de contraindicações. Eu trouxe para vocês as mais comuns, tá? Então, hipertensão descompensada, paciente com doença cardíaca isquêmica, paciente com enxaqueca com aura, doença cardiovascular ou doença valvar descompensada, aquela paciente que você olha e tem múltiplos riscos, é uma paciente mais velha, que fuma, que já tem outros antecedentes, obesidade, levem isso em consideração. Câncer de mama não pode usar nenhum tipo de hormônio, nem progesterona, nem DIU hormonal, tudo bem? A paciente só pode usar DIU de cobre. Cirrose descompensada, paciente em aleitamento, cuidado com estrogênio, cirurgia de grande porte pelo risco tromboembólico. Então aqui eu dei alguns exemplos de contraindicações, categoria 4, mas vale dar uma revisadinha naquela lista cheia de contraindicações, porque vai que você passa o olho em uma coisa que o examinador resolveu cobrar bem aquilo, tá? Então, sim, bora finalizar. Contracepção, é isso que vocês têm que saber pro dia da prova. Vamos falar de amenorreia, que eu sei que é o tema mais temido por vocês. Vocês detestam falar de amenorreia, mas é um assunto que eu amo. Então vamos lá, que hoje você vai sair daqui craque nesse assunto. Primeira coisa, qual que é a definição de amenorreia primária? A ausência de menarca depois de 15 anos com desenvolvimento dos caracteres secundários. Então aquela paciente que desenvolveu os caracteres, mas não menstruou depois dos 15 anos. Ou aquela paciente que nem desenvolveu caracteres secundários depois dos 13 anos de idade. Essa é a definição de amenorreia. E a amenorreia secundária, Amandinha? É quando a paciente não menstrua por 3 meses consecutivos ou por 3 ciclos consecutivos. E para aquelas pacientes que já menstruam de forma bagunçada, a gente considera menos de 9 menstruações em um ano. E para falar de amenorreia, tem que entender o eixo hipotálamo, hipófise e gonadal. Não tem como estudar amenorreia se vocês não tiverem craques nessa regulação. Então vamos lá, porque relembrar é viver. Primeira coisa, lá no hipotálamo a gente vai ter a secreção pulsátil do GNRH, lembra dele? O GNRH vai atuar lá na hipófise e a partir da sua secreção ele vai regular a liberação de FSH e de LH. O FSH vai atuar nos ovários, fazendo recrutamento folicular e o crescimento, a seleção do folículo dominante e o crescimento desse folículo dominante. Conforme o folículo dominante vai crescendo, ele produz estradiol. Esse estradiol também vai ascendendo, até que ele faz um pico, o estradiol faz um pico, que leva ao pico de LH e à ovulação. Paciente ovulou, aquele folículo se transforma num corpo lúteo e passa a produzir progesterona. Fim de ciclo menstrual, acabamos a aula. Mentira, gente. O que vocês têm que saber em relação a isso? Prestem muita atenção. Existe um marcador clínico para saber se esse eixo todo, pelo menos até a produção de estradiol, está funcionando. Como assim, Amandinha? Se a sua paciente, na sua questão, tiver o desenvolvimento das mamas, significa que ela tem estradiol atuante. Ou seja, pensa aqui comigo. O examinador te deu uma paciente que teve desenvolvimento das mamas. Você já sabe que ela tem estradiol circulante, que ela tem estradiol suficiente para ativar esse desenvolvimento mamário. Isso quer dizer que daqui para trás, todo o eixo está íntegro, pessoal. Se eu tenho uma paciente que tem desenvolvimento mamário, eu já consigo bater o martelo de que daqui para trás ela produziu tudo. Vocês conseguem entender? Eu não consigo ter certeza que tem progesterona, porque pode ter um pouquinho de estradiol, mas ela pode ter algum distúrbio da ovulação, não ovulou, não produziu corpo lúteo, não fez progesterona. Mas eu tenho certeza que meu ovário funciona, que a hipófise mandou a mensagem, que o hipotálamo mandou a mensagem, entende? Então, quando o examinador te dá uma questão que você vê desenvolvimento de mamas, você já liga na sua cabeça que daqui para trás tá tudo certo. Tudo bem? Isso vai te ajudar a entender como a gente raciocina para chegar ao diagnóstico de amenorreia primária e também de amenorreia secundária. Fechado? Tranquilo? Amandinha, eu tô com uma dúvida. Você falou de mama, mas e pelificação? E se a paciente tiver desenvolvimento de pelos? Eu não posso já garantir de que o estrogênio circulante que fez essa ativação? Não, pessoal, porque a pubarca também pode ser deflagrada pela ação da suprarrenal. Então, o marcador de funcionamento ovariano, de que tem estradiol sendo produzido no ovário, é realmente o desenvolvimento das mamas. Claro que a gente também vai ter desenvolvimento de pelos, mas eu posso ter desenvolvimento de pelos sem ter esse eixo íntegro. Deu para entender? Pegou essa parte? Então, vamos lá. Vamos lá, não briguem comigo, prestem bem atenção, que vai dar certo, acreditem. A amenorreia é um tema super legal, depois que você entende, fica uma coisa muito clara na cabeça. Então, vamos lá. Paciente
Fechou o nosso critério de amenorreia primária. Tem diagnóstico. Primeira coisa que eu vou procurar, mama. Tem desenvolvimento mamário? Tem caracteres secundários? O examinador me disse, Amandinha, que ela não tem caracteres secundários. Já vai vir na sua cabeça. Se ela não tem caracteres secundários, o que significa? Que ela não tem estradiol. Concorda comigo? Então, daqui para trás mora o problema. A gente só tem que identificar onde está o problema. Presta atenção. Se não tem estradiol, ou o ovário não está produzindo estradiol, é um problema no ovário, ou o ovário está super bem, tranquilão, mas ele não está recebendo a informação da hipófise. Ou o hipotálamo não está mandando para a hipófise, que não está mandando para o ovário. Faz sentido? Perfeito. Então vamos lá tentar identificar onde está o problema. A gente faz compartimentos para tentar identificar a etiologia. Como que eu vou descobrir se o problema está no ovário ou se o problema está na parte central? Através do FSH. Por quê, pessoal? Se o meu FSH estiver alto, vamos pensar aqui comigo. Opa, se o meu FSH estiver alto, quer dizer que a hipófise está mandando informação, e o meu ovário não responde. O problema está nos ovários, tudo bem? Então, quando eu tenho um FSH elevado, significa que eu tenho uma causa periférica, mais conhecida como causa ovariana. Tudo bem? Faz sentido? E qual que é o nome disso? Se não tem estrogênio, chama hipogonadismo. Eu posso ter um hipogonadismo hipogonadotrófico ou hipergonadotrófico. Por quê? O hipogonadismo está me dizendo que o ovário não funciona. Pode ser culpa dele ou pode ser culpa lá de cima. Quando eu tenho um hipogonadismo hipergonadotrófico, significa que é culpa dele, porque a hipófise está mandando informação e ele não responde. Agora, se eu faço meu FSH e ele vem baixo, significa que o problema está onde? Ou na hipófise ou no hipotálamo. Tudo bem? E aí eu tenho que fazer uma investigação, tanto com o teste do GNRH, que eu já vou explicar para vocês, como uma investigação de imagem na hipófise para ver se eu não tenho, por exemplo, um tumor naquela região. Ficou claro? Tranquilo até aqui? Agora olhem aqui comigo. Amandinha, esse negócio de teste me confunde. Como assim teste do GNRH? Presta atenção que isso nunca mais vai sair da sua cabeça se acertar todas as questões de amenorreia. Toda vez que eu falo que eu vou fazer um teste, seja teste de GNRH, teste de progesterona com estradiol, qual que é o raciocínio? Eu estou fazendo uma pergunta. Será que o que está faltando para essa paciente é GNRH? Vou fazer um teste. Vou pegar uma pílula de GNRH, não é uma pílula, tá, gente? É um modo de falar. Vou pegar a medicação exógena e vou dar para a paciente. Se tudo funcionar, quer dizer que só estava faltando GNRH, ou seja, o problema é hipotalâmico. Se eu der o GNRH e mesmo assim não funcionar, quer dizer que o problema está dali para baixo. Não adianta eu mandar, se a hipófise não funciona, entende? Então, quando eu faço o teste do GNRH, é essa informação que eu tenho. Se eu dou GNRH e tudo funciona, o problema estava no hipotálamo, que não está mandando. Se eu dou GNRH e nada funciona, o problema estava na hipófise. Deu para entender a lógica? Isso vai servir quando a gente for falar de teste de progesterona e teste de estrogênio, certo? Se eu estiver falando de uma causa ovariana, pode ser desde uma falência ovariana prematura, que pode acontecer, maior fator de risco é uma paciente que tem histórico familiar de falência ovariana prematura ou insuficiência ovariana prematura. Posso ter, por exemplo, uma síndrome de Turner e posso ter uma digenesia gonadal. Para eu conseguir fazer esse diagnóstico diferencial, vai ser com o cariótipo e ultrassom. Certo? Tranquilo? Agora, das causas hipotalâmicas e hipofisárias, o teste de GNRH vai me ajudar e também a imagem. Tranquilo, galerinha? Então, o mais importante é vocês entenderem o raciocínio. Agora, vamos lá para o outro lado. Comecei a ler a minha questão, o examinador me deu uma paciente que tinha desenvolvimento das mamas. Agora eu já sei, se tem desenvolvimento das mamas, daqui para trás tá tudo certo. O meu problema pode ser daqui para frente. Tem caracteres secundários, e agora? O que eu preciso avaliar nessa paciente? Gente, pensem comigo. Se tem caracteres secundários, tá tudo bem com o ovário, tá tudo bem com a hipófise, tá tudo bem com o hipotálamo, certo? Onde pode estar o meu problema? Em alguns lugares, prestem atenção. Posso ter um problema para ovular, por algum motivo eu não consigo ovular, até produzo estradiol, mas não é o suficiente para fazer pico, ter ovulação e formação de corpo lúteo. Então, posso não ovular e não produzir progesterona. Amandinha, o que mais que pode acontecer? Eu posso não ter útero. Como é que eu vou menstruar se não tem útero? Eu posso ter ovário, que produz estradiol, mas eu não tenho útero para ter endométrio, espessar e descamar, certo? E uma última questão que pode acontecer, eu posso ter uma obstrução no trato de saída. Tem ovário, produz estradiol, ovulo direitinho, tem útero, mas está fechada a tampinha para conseguir
eliminar essa menstruação. Amandinha, isso existe? Existe, gente. A gente tem uma série de malformações que podem acontecer. Pacientes, às vezes, sofreram acidentes. Tinha uma paciente lá na escola que ela sofreu um acidente na infância, super importante, num ônibus. E aí ela fez uns traumas múltiplos, né? E ela fez como se fosse uma trave, um fechamento ali da vagina. E isso fez com que ela tivesse uma amenorreia quando investigou. A gente fez uma cirurgia para liberar aquela região e ela voltou a menstruar normal, entende? Então pode acontecer. Então como que vai funcionar a minha investigação? Bom, Amandinha, ela pode não ovular, ela pode não ter útero e ela pode não ter trato de saída, né? É basicamente isso que você falou. Exato. Como que eu vou diferenciar? Exame ginecológico e ultrassom me ajudam em várias coisas. Pelo exame ginecológico e pelo ultrassom, eu consigo descobrir se ela tem útero, eu não consigo? Consigo. E consigo descobrir se ela tem um septo, se ela tem, por exemplo, um ímen perfurado, só através desses 2 exames. E, por fim, se for uma causa de anovulação, outros sinais vão me chamar a atenção e eu posso fazer o tal teste da progesterona. Deu para entender? Então, vamos lá. Fiz exame ginecológico e fiz ultrassom. Paciente tem útero, não tem nada fechando ali o trato de saída. Qual que é a causa mais provável? Se a paciente tem útero e vagina presente, a causa mais provável é um problema de ovulação. Pensando em um problema de ovulação, o que é mais comum? Síndrome dos ovários policísticos. O que mais que o examinador pode me trazer de informação? Uma paciente com hiperandrogenismo clínico ou laboratorial, essa amenorreia, e no ultrassom eu posso encontrar um padrão compatível com síndrome de ovários policísticos. Um ovário muito grande, aqueles folículos periféricos em grande quantidade distribuídos na periferia. Tudo bem? Certo? Amandinha, fiz o ultrassom. Essa paciente não tem útero. É aí que o examinador te pega. Porque a gente tem 2 diagnósticos diferenciais. Posso tanto ter a síndrome de Rokitansky como a síndrome de Morris. Já vou te mostrar como a gente diferencia. Amandinha, fiz ultrassom, ela tem útero, mas quando eu examinei, eu percebi que essa paciente tinha um ímen perfurado ou um septo vaginal. E aí, na maioria das vezes, o tratamento é cirúrgico. Entendeu o raciocínio? Sempre partam dessa ideia das mamas. Vai dar certo. Tem mama, tem estrogênio, dali pra trás tá tudo bem. Quais são os problemas dali pra frente? Não tem estrogênio, não tem mama, os problemas são dali pra trás. Ou tá no ovário, ou tá na hipófise, ou tá no hipotálamo. Uma vez que vocês simplificarem isso na cabeça de vocês, nunca mais vocês erram a amenorreia. Certo? Tranquilo? Então vamos lá para a diferença de Rokitansky para a diferença de Morris. O que é a síndrome de Rokitansky, pessoal? Primeira coisa, eu tenho uma paciente 46XX. Aqui essa paciente não vai ter útero, não vai ter tuba e não vai ter a porção superior da vagina. Mas ela tem genital externa e interna. A gente tem todos os desenvolvimentos dos caracteres secundários. Aqui eu tenho um problema de uma malformação milleriana. Tudo bem? Quando eu olho para a síndrome de Morris, tomem cuidado, porque é uma paciente 46XY. Amandinha, quer dizer que só com cariótipo eu já consigo diferenciar? Com cariótipo você já consegue diferenciar. Por que essa paciente 46XY vai ter fenótipo feminino? O que acontece nessa paciente? Na realidade, nessa síndrome, a gente tem uma insensibilidade aos androgênios. Então, essa paciente não viriliza. Essa paciente vai ter um fenótipo feminino. E uma coisa que pode te ajudar muito é que, como ela não consegue fazer a ação dos androgênios, ela não tem pelos. Então, essa é uma dica tira e queda para o dia da prova. Tudo bem? Além disso, ela também vai ter genitália externa e interna. A genitália interna, né, ela não tem nada. Ela vai ter a genitália externa feminina, não tem útero, ela não tem tuba e não tem a porção superior da vagina. Certo? Então, para diferenciar 2 coisas, cariótipo, o examinador pode te dar essa informação de que Morris não tem pelo. Levem essa dica para o dia da prova que pode te salvar. Tranquilo? Então, lembrem dessa investigação. Não tem útero, existem essas 2 possibilidades de diagnóstico. O cariótipo pode ajudar a gente. E a amenorreia secundária? Pessoal, a amenorreia secundária é muito mais fácil. De forma geral, a gente precisa fazer uma investigação laboratorial. Eu vou sumir aqui um pouquinho para mostrar para vocês como é que a gente faz essa investigação. Vamos lá. Paciente com amenorreia secundária. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta hipótese é gestação. Então, a gente precisa excluir gravidez. Aí, a partir dessa exclusão, não existe uma regra. Não é obrigatório primeiro pedir o TSH, aí eu peço a prolactina e faço uma investigação em sequência. Eu posso avaliar tudo junto. E às vezes o examinador já pode te dar um quadro muito típico te levando a um diagnóstico, tá? Então, de forma geral, o que eu vou pedir? É obrigatório fazer a avaliação da tireoide e da prolactina, porque são causas relativamente comuns de amenorreia secundária. Distúrbios da tireoide, tanto hipo quanto hiper, podem levar à amenorreia, mas o mais comum é o hipotireoidismo.
A hiperprolactinemia também pode atuar como um bloqueio central e levar ali a uma amenorreia secundária. Nesses casos de prolactina alterada, é obrigatório a gente fazer uma imagem ali da região da célula túrcica, para avaliar se a gente não tem, por exemplo, nenhuma massa tumoral. Amandinha, avaliei TSH e prolactina, esses exames vieram normais. E agora? Agora a gente vai partir daquele nosso mesmo raciocínio. Me volta aqui, pessoal. Deixa eu aparecer aqui de novo para os meninos. Seguinte, antes de eu sumir de novo, eu quero falar algumas coisas para vocês. Pensem comigo. Paciente com amenorreia secundária, ou seja, antes ela menstruava, agora ela não menstrua mais. Faz sentido eu pensar que essa paciente não tem útero? Ah, Amandinha, você falou que é uma causa de amenorreia. Agora eu tô falando de amenorreia secundária. Faz sentido uma paciente que não tem útero menstruar antes e parar? Não, pessoal. Então não vai ser uma hipótese. O que pode acontecer aqui? Paciente que menstruava antes, de repente parou de menstruar. A paciente pode ter um distúrbio da ovulação. A paciente pode ter uma falência ovariana e parar de produzir estrogênio. A paciente pode ter alguma coisa obstrutiva e de repente ela sofreu um acidente, como a paciente que eu contei para vocês, e fez ali um septo, fez ali uma interrupção. A paciente pode ter feito um CAF, uma conização, e ela fez uma estenose de canal. Então vocês têm que tomar cuidado de entender que a amenorreia secundária, eu vou excluir vários diagnósticos que antes eu pensava na amenorreia primária. Tudo bem? Então me some de novo. Deixa eu desaparecer para a gente continuar. Então, TSH e prolactina vieram normais. Qual que é a causa mais comum de amenorreia secundária? Anovulação, paciente que não consegue ovular direito. E agora vocês já sabem, se eu tô na dúvida se ela ovula direito, eu vou tentar descobrir. Como? O que ovular vai fazer? Vai fazer a produção do corpo lúteo e produção de progesterona, certo? Então, eu vou fazer o teste da progesterona. Se eu der progesterona e ela menstruar, quer dizer que era a progesterona que estava faltando. Então, eu dou o diagnóstico de anovulação crônica. Agora, se eu dou progesterona e não funciona, aí eu sei que o problema está para trás da progesterona, lembra? Então, eu não tenho produção de estrogênio. Para descobrir se o problema é o ovário, vou lá fazer de novo estrogênio e progesterona, mesmo raciocínio. Vou dar o que eu acho que a paciente não tem. O teste veio negativo, me volta aqui. O teste veio negativo, pessoal. O teste veio negativo, vocês têm que pensar em algo canalicular. Por quê? Presta atenção. Lembra daquela sequência do relembrar é viver? Eu tô dando o produto final. Eu tô dando estrogênio e eu tô dando progesterona. Ela tem que menstruar. Amandinha, mas a hipófise dela não funciona, não interessa. Eu já tô dando o produto final. Amandinha, mas o ovário dela morreu. Não tem problema, eu estou dando o produto final. Quando eu dou estrogênio e progesterona, pessoal, essa paciente tem que menstruar. Se a minha paciente não menstrua, é porque eu tenho um problema canalicular, certo? Ou eu tenho uma estenose de canal, ou eu tenho um septo, preciso investigar alguma coisa no trajeto. Tudo bem? Vou sumir de novo. E se essa paciente menstruou quando eu dei estrogênio e progesterona? Aí significa que era isso que estava faltando. O problema é que o ovário não está conseguindo produzir estrogênio. Pode ser que ele falhou. Então, uma causa ovariana pode ser uma causa central. Nesse caso, a gente vai fazer o mesmo raciocínio da amenorreia primária, pedindo FSH. Se o FSH vem alto, o problema está no ovário. Se o FSH vem baixo, a causa é central. Ufa, cansei de aparecer e desaparecer. Agora eu vou voltar e vou ficar aqui até o final da nossa aula, tá, gente? Pode me voltar. Voltei. Deu para entender? Seguiram a sequência? Então, cuidado que na amenorreia secundária, essa sequência não precisa ser tão rígida quanto na amenorreia primária, que tem que seguir um passo a passo. O examinador pode te falar, por exemplo, eu tô com uma paciente que entrou em amenorreia, que tem um hiperandrogenismo clínico, laboratorial, que o ultrassom é assim, assim, assado. Você já vai criando na sua cabeça a possibilidade de uma SOP, entende? Ou ele pode te falar, paciente com antecedente de falência ovariana prematura, de repente começou a ter calorão, fogacho, ressecamento vaginal e o FSH tá super alto. O que pode ter acontecido? Uma falência ovariana prematura. Então, nesses casos, a gente não tem que seguir todo esse fluxograma, mas a gente tem que ter em mente as possibilidades etiológicas. Fechado? Então, acabamos com a amenorreia, eu tenho certeza que vocês vão brilhar nesse assunto. Pessoal, agora a gente vai falar de sofrimento fetal crônico para terminar a nossa aula. Um tema que eu sei que vocês adoram, né? Eu só escolhi tema bom. Amenorreia, sofrimento, coisas que vocês gostam de estudar para o dia de hoje. Mas vamos lá. A primeira coisa que vocês têm que saber quando a gente fala de circulação fetal
é reconhecer os vasos que a gente vai estudar. Então hoje a gente vai falar da artéria umbilical, a gente vai falar da artéria cerebral média e a gente também vai falar um pouquinho de ducto venoso. Tudo bem? O que vocês têm que saber da artéria umbilical? A artéria umbilical, pessoal, ela vai ser responsável por essa troca entre mãe e bebê, por essa troca na placenta. E nosso corpo é muito inteligente. O que ele deveria fazer? E o que ele faz de forma geral? Ele deixa esses vasos super complacentes. Como assim, Amandinha? Diminui a resistência, porque a ideia é que seja super fácil de trocar oxigênio e nutrientes para facilitar o crescimento do bebê. Quando eu tenho, lembra dela lá, aquela nossa invasão trofoblástica, que a gente teria que ter a substituição ali daquelas camadas dos vasos, você lembra? Você lembra disso? Risco de pré-eclâmpsia, aquela coisa toda que a gente conversou lá na nossa aula de pré-eclâmpsia, que eu falo para vocês, inciso trofoblasto e tudo mais? Pois é, também vai ter função aqui. O certo, quando eu tenho uma placentação adequada, eu tenho uma substituição daquela camada muscular dos vasos e deixar uma camada bem fininha, que facilita essa troca, que é bem complacente, que não tem resistência quase nenhuma. Quando eu tenho uma placentação inadequada e não consigo fazer essa substituição, esse vaso fica mais fechadinho, esse vaso fica mais resistente. Quanto mais resistente o meu vaso, pensem aqui comigo. O sangue está tentando passar, o vaso está constrito fechado, vai ficar batendo sangue nas paredes e vai aumentar o índice de pulsatilidade. Então, índice de pulsatilidade na sua cabeça tem que ser igual a resistência aumentada. Quanto maior o IP, maior a resistência. Como deveria ser a resistência da artéria umbilical? Super baixa, ou seja, um IP super baixo. Quando eu tenho uma placentação inadequada, o que acontece? Aumenta esse IP e a resistência aumenta. Amandinha, existe uma forma de eu já bater o olho na imagem e entender o que está acontecendo? Existe. Tá vendo esse vale em amarelinho que eu deixei pintada para vocês? Quanto mais ele se estreita, maior a resistência. Pensem nesse vale como a facilidade do sangue passar. Então, quanto mais cheio ele tá, quer dizer que esse vaso está super relaxado, está passando um monte de sangue por ali. Olha o que acontece quando essa resistência aumenta ainda mais. Vira uma diástole zero, pessoal. Tá tão fechado aquele vaso que não passa nada de sangue. E por fim eu tenho a diástole reversa, uma resistência tão grande que esse sangue bate e volta. Nos casos de diástole reversa, pessoal, menos de 25% da placenta faz troca. Olhem o comprometimento de oxigênio e de nutrientes que esse bebezinho tá tendo. Então, diástole reversa já é um quadro grave. Outro vaso que a gente precisa estudar é a artéria cerebral média. Como o próprio nome diz, ela está no cérebro do bebê. Muito bom, pessoal. Então, a artéria cerebral média vai ser responsável pela oxigenação cerebral. De forma geral, pensem aqui comigo. Eu preciso de uma grande quantidade de sangue no cérebro? Não preciso, porque é uma caixa fechada, não faz sentido. Vocês concordam comigo? Só que conforme vai faltando oxigênio, não chega oxigênio no cérebro, o bebezinho vai tentar priorizar os órgãos principais. Então, o que ele faz? Diminui a resistência desses vasos, abre a porteira para tentar chegar mais sangue, trazendo mais oxigênio. Então, olhem como deveria ser esse vale da artéria cerebral média. Lembra, quanto mais baixinho, maior a resistência. Então faz todo sentido, não tem que passar um monte de sangue para o cérebro. Isso aqui é uma artéria cerebral média normal. Olha o que acontece quando eu começo a ter privação de oxigênio. Olha como o meu vale aumentou. Vocês conseguem perceber? Ó o azulzinho, bem pouquinho. Olha como ficou fácil de entrar sangue. Esse vaso está com a resistência reduzida e, consequentemente, um IP reduzido. O que isso significa? Que esse bebezinho já está centralizando. Amandinha, o que significa centralização? Significa que o bebezinho já está tendo que fazer escolhas difíceis nessa vida. Mal começou a vida, ele já está tendo que fazer tristes escolhas. Porque ele tem que priorizar o que é mais importante. Então ele começa a fazer vasoconstrição de toda a periferia e vasodilatação dos órgãos principais, cérebro, coração e suprarrenal. E isso se reflete no Doppler. Eu tenho um aumento desse vale, que significa que o vaso ficou complacente, que abriu a porteira para tentar entrar mais sangue. Tudo bem? Então é importante vocês entenderem essa relação da artéria umbilical e da artéria cerebral média. Percebam que eu não falei de valores. Amandinha, mas e os valores do IP? Não precisa decorar os valores do IP. Vocês precisam entender o que está acontecendo e quanto maior o IP, maior a resistência. Quanto menor o IP, menor a resistência. Se ele te falou que o IP está reduzido na cerebral, você já sabe que o bebezinho está tendo que abrir a porteira do cérebro e fazendo escolhas difíceis. Certo? Fechado? O ducto venoso, a única coisa que eu quero que você saiba é reconhecer a morfologia. Existe esse formatinho da onda, gente. O Doppler, na verdade, ele é uma manifestação de algo que está acontecendo, né?
Então, essa ondinha fica desse jeito por conta da contração atrial, da sístole atrial. Então, a gente tem a sístole, diástole e a sístole atrial logo em seguida. Tudo bem? Vocês têm que reconhecer tanto que essa é uma onda de ducto venoso, como que conforme eu vou diminuindo esse vale, esse verdinho, é porque o ducto está alterando. Qual o significado de um ducto venoso alterado? O ducto venoso, pessoal, reflete a função cardíaca do bebê. Se eu estou alterando o ducto venoso, significa que esse bebezinho já está entrando numa falência cardíaca, ele não está conseguindo nem bombear sangue direito. Já está até voltando sangue nesse sentido. Então, ducto venoso é uma iminência de óbito do bebezinho. Significa uma falência cardíaca que você está conseguindo avaliar através do Doppler. Então, é um quadro extremamente grave. Tudo bem? Então, o que você precisa saber para levar para a prova nessa revisão final? Reconhecer as ondas e entender quando ele te falar IP reduzido, IP aumentado, entender o que isso significa ali na dinâmica do bebezinho. Certo? Então falamos de temas muito difíceis, mas eu espero que tenha ajudado vocês, que garanta aquele seu pontinho na última prova. E seguinte, fiquem super ligados que a gente está tendo correção de todas as provas. Tem live, tem apostas, tem dicas, tem tudo para vocês. Torço muito para que seja mais uma grande realização. Vocês estão arrasando nas provas, eu estou amando os feedbacks. Só queria dizer que a gente brilhou no Dicas e Apostas da Unifesp. Espero que a gente brilhe também aqui na USP São Paulo e contem comigo. Estamos juntos, um beijo, fiquem com as nossas lives de correção. Pra cima, até a próxima. Tchau! Um diferencial importante que a MED-UE tem é a relação bem próxima, né, que os professores têm com os alunos. Fazer o curso tirou muita angústia que eu tinha, facilitou muito a jornada, aí, no sentido de entregar alguns tópicos já que a gente precisa. Os professores estão sempre bastante presentes. A MED me mostrou que eu poderia mudar a minha formação como médica e não só como concurseira naquela época. Então ela mudou meu mindset para que eu viesse preparada para São Paulo, para ser uma grande residente, mas também uma grande médica no futuro.